que eram muitas acabou se tornando apenas uma. Após o evento conhecido como Crise nas Infinitas Terras, que acabou em 1985, a DC Comics recomeça seu universo, contando novamente todas as histórias do enorme panteão da Casa das Lendas. Esse período ficou marcado com o título de pós-crise, ou seja, após a crise nas Infinitas Terras, e eu recentemente comecei toda uma jornada para ler tudo que existe nesse pós-crise, toda essa narrativa, todas essas recontagens, todo esse reinício do universo DC, obviamente me atendo somente no que é acessível, né? Todos os heróis da DC Comics foram reintroduzidos nesse momento, então obviamente o maior e o primeiro super-herói de todos os tempos também teve seu lugar ao sol, mais rápido que uma locomotiva, mais forte do que 100 homens e capaz de saltar vários prédios com muita facilidade. Hoje nós falaremos sobre o Superman pós-crise, o retorno do maior herói de todos. Para você que não me conhece, eu sou o Kaique Liz, você está nos Desafiadores do Conhecido, então eu peço que você já deixe seu gostei, se inscreva no canal e agora, bora conversar um pouco sobre quadrinhos. O Superman foi criado em 1938, na revista Action Comics número 1, pela dupla composta por Jerry Siegel e Joe Shuster. A história desde essa época já era o que vocês imaginam, um planeta afadado à destruição, uma família esperançosa e um bebê enviado para a Terra, que pela sua herança alien, desenvolve super habilidades e empenha essa força para ser o herói dos oprimidos. O sucesso do primeiro super-herói foi gigantesco. O mundo mudou quando aquele homem de capa vermelha deu seu primeiro salto. O gênero, o arquétipo, clichê. Os mitos modernos nasciam naquelas poucas páginas. Muitos anos se passam, muitas histórias e heróis nascem, muitas empresas também são compradas, e para juntar tudo isso, para fazer um novo começo para a cronologia dos quadrinhos, surge a Crise nas Infinitas Terras. Com isso, quadrinhos como Amanhecer Esmeralda reintroduz o Lanterna Verde, Batman Ano 1 reintroduz o Homem Morcego, os quadrinhos de Origens Secretas reintroduz toda uma galeria do panteão da DC. E obviamente, o Homem de Aço, ou Man of Steel no original, nos traz o retorno de Clark Kent, o Super-Homem, com seu lançamento em 1986, escrita e desenhada pelo polêmico John Byrne. A história de Man of Steel começa com Lara e Jor-El enviando seu filho Kal-El para o planeta Terra, já que o planeta em que eles viviam, Krypton, um planeta extremamente rico em tecnologia e cultura, estava prestes a explodir. Então, para evitar a destruição também de seu filho, eles enviam Kal-El, o último filho de Krypton, para o planeta Terra, mais especificamente para o Kansas, já que, de acordo com o vídeo que eles estavam vendo lá, tem fazendeiros sarados. Esse bebê é encontrado pelos Kent lá no Kansas, ou seja, Jonathan e Martha Kent adotam aquele bebezinho extraterrestre e criam o bebê que seria conhecido posteriormente como Clark Kent. Daí temos um salto de tempo, onde mostra o Clark já adulto, ou um jovem adulto, né, um adolescente, por aí, na faixa de seus 17, 16, 18 anos. E ele é um excelente esportista, um rapaz muito bonito, muito pomposo, muito sarado, e que é extremamente talentoso nos esportes, principalmente porque, devido ao seu gene alienígena, ele possui super força, super velocidade, etc. Então ele estava usando essa capacidade que ele tem a mais para se sair melhor no jogo, né? E o pai dele olha com desaprovação, e aí a gente tem um pouquinho mais de contexto depois. A propósito, veio uma coisa interessante: o Clark, nessa versão, né, no pós-crise, ele não é um nerd, recluso ou coisa parecida, algo que a gente tem no nosso imaginário, sabe? Pelo menos eu tinha no meu. Ele é um cara popular, ele é um cara bonitão, um cara fortão, e é um cara descolado, e ele não usava óculos a propósito. Isso é interessante, tá? Isso é importante posteriormente. Ele é muito mais despojado, muito mais ousado. Depois da intervenção que Jonathan faz após a vitória do Clark no jogo, ele conta toda a origem do Clark. Ele conta pro Clark sobre ele ter sido encontrado numa nave, ele fala que não entende muito bem, e aí já temos todo um flashback, né? Temos quadros mostrando tudo o que aconteceu no passado, como foi a origem, o crescimento e tudo mais do Clark, ou seja, desde pequeno ele já demonstrava super força, posteriormente ele voa e etc, etc, etc. Ou seja, já nos mostra todo o background de que ele já cresceu com esses poderes e já tinha ciência dessas capacidades que ele tinha a mais. E depois de uma longa conversa bem calorosa a propósito, não no sentido negativo, mas no sentido mais fraternal mesmo, uma conversa bem quentinha, o Superman, o Clark Kent, decide que vai empenhar seus poderes para o bem, e não de forma mesquinha como foi quando ele estava usando no jogo, etc. Quando ele usava os poderes somente como algo para tirar vantagem, sabe? Ele decide usar de maneira altruísta,
depois de um bom conselho de pai e mãe. As interações do Clark com os pais dele são excelentes a propósito. Existe uma ternura nessas interações, sabe? Então Clark vai para Metrópolis. É descoberto após salvar Lois Lane, que a propósito ele sentiu o famoso amor à primeira vista. Ele foge e então Lois lança uma manchete chamando Clark de Superman. E Clark, com a ajuda de seus pais, monta um uniforme lendário e icônico, junto do disfarce mais incrível já feito na história dos quadrinhos. Um óculos com penteado diferente. A propósito, nesse começo, o Clark e o Superman não têm muitas diferenças em personalidade, já que quando está na sua persona de repórter, o Clark ele não é desajeitado, ele não tem a famosa corcunda, nem nada do tipo. Ele ainda é um cara atlético, um cara bonito e um cara sarado. Então nada muda de forma muito visível, tirando o óculos e o cabelinho para trás. Em resumo, muitas coisas acontecem. O Superman se torna o grande herói de Metrópolis. O Clark começa a trabalhar no Planeta Diário, junto com Lois Lane e toda a galeria do Planeta Diário, vários personagens muito interessantes a propósito. Ele tem uma participação com o Batman que eu achei extremamente desnecessária e provavelmente um dos piores capítulos, porque é bem jogado. O Superman conhece o Lex Luthor e o enfrenta várias vezes, né? Já é mostrado que ele se torna um inimigo recorrente do Clark. E temos um final um tanto polêmico que depois eu entro um pouquinho mais. No último capítulo da minissérie, Clark reencontra seu antigo e primeiro amor, Lana Lang. Mostra pra ela seus magníficos poderes e ela lança uma frase incrível, dizendo: "Você é o Superman e o Superman pertence ao mundo." Aí você me pergunta, mas cadê a polêmica? Bem, ela vem logo em seguida. Clark revisita a nave em busca de respostas, e lá ele encontra uma projeção de seu pai biológico, Jor-El, que transmite toda a história de Krypton. Clark, o Superman, se torna o único vislumbre de toda a existência e cultura daquele planeta. E sabe o que ele faz com tudo isso? Com todo esse legado que ele herdou, com todas as culturas, histórias, com todo o conhecimento? Ele caga. O Superman simplesmente decide que toda essa cultura, todas essas histórias, toda essa mitologia, tudo que ele herdou de Krypton é inútil. E que devem ser lembrados apenas como fábulas. Afinal, Krypton pode ter criado o Superman, mas o planeta Terra o tornou um humano. O John Byrne realmente achou que isso foi um lacre absurdo. Isso faz qualquer fã do Superman pré-crise sangrar pelos olhos, pelos ouvidos e por qualquer outro lugar que dê pra sangrar. Mas eu, na verdade, acho bem ok. Tipo, é um gibi de super-herói e a ideia deles, pelo que eu senti, é causar uma proximidade maior do leitor com o Superman, né? Fazer ele ser algo muito mais palpável. Mas eu não acho que deu muito certo também não, mas eu acho ok. Obviamente, outra polêmica é todo esse papo patriotista que existe nesse quadrinho. Ou seja, tudo do jeito americano e todas essas paradas que eu sinceramente não gosto, eu acho bem chato, eu acho paia. Mas dá pra deixar passar, é um quadrinho antigo. E repetindo mesmo eu não gostando, dá pra deixar passar, sabe? É uma leitura tão gostosa, passa tão rápido o quadrinho, que você acaba nem ligando tanto pra isso. Tanto que muitas pessoas têm carinho e é um ótimo quadrinho pra quem tá começando a ler. Porque passa rápido. E as coisas que são meio datadas, dá pra deixar passar. Porque a qualidade de tudo aqui é muito alta. A arte, a quadrinização, toda a construção da história, tudo funciona muito bem, é tudo muito orgânico. Então funciona tudo, mesmo sendo um quadrinho de 1986, tudo conversa muito bem, é muito digerível hoje em dia. Então é inegável de que é tudo da mais altíssima qualidade. E se você que odeia o John Byrne e odeia toda essa história e tudo do Superman pós-crise, não foi embora ainda? Me dá uma chance que eu vou falar um pouquinho mais do que vem depois. Com o fim de Man of Steel, o Superman seguiu com 3 revistas: Action Comics, que continua com a escrita de John Byrne, The Adventures of Superman, escrita por Marv Wolfman, e o Superman, o título principal que também era um título nas mãos de John Byrne. Começando com Action Comics, o título começa com vários crossovers com diversos personagens, como o Vingador Fantasma, os Lanternas Verdes, o Etrigan, entre vários outros. A pegada da Action Comics era bem diferente, ela era muito mais parecida com o quadrinho da Era de Prata ou Bronze, e mais puxada para uma pegada pré-crise mesmo dos quadrinhos da DC. Ou seja, era muito mais episódica, muito mais fantasiosa, mesmo ainda se prendendo bastante às coisas que o John Byrne já tinha estabelecido. No geral, são histórias bem divertidas e simples, e elas costumam servir para situar o Superman naquele novo universo, mostrar como é a interação dele com os demais personagens que habitam o panteão da DC Comics. Indo para o título principal do Superman, a outra revista também escrita pelo John Byrne, ela tinha uma pegada bem diferente da Action Comics. Aqui nós somos apresentados a vários novos vilões e reapresentando vilões antigos,
E temos todo um crescimento do Clark e a relação dele com os membros do Planeta Diário, principalmente com a Lois Lane. Temos conflitos com o Metalo, com um alienígena ancestral que estava na Terra há milhares de anos e virou uma múmia e que, sei lá. Temos conflitos com aquele anão da outra dimensão, que é o Mrs. Spitlick, ou seja lá como fala o nome desse bicho. E além de tudo isso, temos uma pegada muito mais realista, mesmo realista não sendo a melhor palavra para descrever o que acontece aqui. No geral, podemos falar que o Superman é um personagem muito mais pé no chão nessa visão do John Barney. E seus poderes são muito menos absurdos, mesmo sendo ainda muito surpreendentes, e ele sendo ainda o herói mais forte da DC. Pro terror do velho saudosista, não temos raios coloridos saindo dos dedos do Superman. E teríamos também um dos grandes problemas que acontece no pós-crise e também se tornaria um problema recorrente nos quadrinhos de super-herói no geral após esse momento dos quadrinhos, né? Que é a necessidade de explicar tudo. Aqui, o Superman funciona como se fosse uma bateria de energia solar, ou seja, ele absorve a energia do Sol para se tornar mais poderoso, obviamente. Mas então, mesmo isso sendo uma coisa legal, etc., entra a necessidade de tudo ser pé no chão, de tudo ter uma explicação, de tudo ter que fazer um sentido lógico dentro da obra, que é o fato das roupas do Superman não rasgarem por conta da proximidade da pele dele. Tem até no Man of Steel um pequeno momento em que a Martha comenta que quando o Clark era criança, ele brincava e rasgava as coisas, a roupa que estava mais próxima e colada no corpo dele não rasgava. Tipo, não existe necessidade de você explicar por que o traje do Superman não rasga. Afinal, é um quadrinho do Superman. Mas eles criaram uma necessidade de uma falsa lógica num gibi de um cara que voa e veste de azul e coloca uma capa e uma cueca. É totalmente desnecessário. Mas eles viam uma necessidade nessa explicação e que, sinceramente, foi uma explicação meio pífia, né? A proximidade do corpo dele, ele tem uma radiação, alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem a explicação, mas eu lembro que eles explicam e eu acho paia. Sinceramente, eu acho paia. A propósito, eu queria dar um destaque para a edição, calma aí que eu vou verificar. A edição número 15 de Superman, que tem todo um debate sobre homofobia, sobre maternidade, sobre aliciamento de menores. É um gibi absurdo pros anos 80, ainda mais na mão do John Barney, que a gente já não espera muita coisa. Mas é uma história muito boa, proposta protagonizada pela Capitã Sawyer. E aí fica até uma reflexão. O Superman, ele funciona muito bem como um artifício para você contar uma boa história sobre os personagens secundários. E o John Barney e o Marv Wolfman, que vamos falar posteriormente, têm uma maestria de utilizar o Superman como uma ferramenta para contar uma boa história sobre os outros personagens que o cercam. Outra coisa que eu tenho que elogiar é a Lois Lane do John Barney, que é muito estilosa, uma personagem de personalidade muito forte e que sempre que ela aparece, ela rouba a cena. Pro John Barney, ela com certeza é o interesse romântico principal e maior do Clark Kent. O que sinceramente não parece ser a mesma visão do que o colega do John Barney, o Marv Wolfman, tinha do Clark. Ele via uma outra personagem como um grande interesse amoroso, mas a gente vai chegar lá. A propósito, vale até deixar um parênteses. As 3 revistas do Superman, Action Comics, The Adventures of Superman e a Superman, as 3 coexistiam. Ou seja, a história das 3 estavam acontecendo praticamente simultaneamente, entendem? Então faz tudo parte da mesma narrativa do Superman. Mesmo tendo pegadas diferentes, ainda serve para compor toda a narrativa do Superman pós-crise. A terceira revista do Superman pós-crise é a The Adventures of Superman, escrita pelo Marv Wolfman. E eu acho que ela é a mais diferente das 3, já que, além de fugir da visão do John Barney, ela tem uma pegada, um estilo de contar a história bem diferente. É interessante que o Marv Wolfman tinha um interesse muito maior em desenvolver os personagens secundários, em desenvolver todo o panteão do Planeta Diário e todos os personagens que compunham a vida do Clark. E o próprio Clark também. Eu acho que o principal exemplo que eu posso dar é a Cat Grant, que foi uma personagem criada pelo próprio Marv Wolfman, e ela é simplesmente surreal. O Marv Wolfman via ela como um potencial relacionamento pro Clark. E foi. E ela é incrível, todo o drama dela, todo o plot dela com o filho, sobre os ex-relacionamentos dela, sobre a forma que ela é tratada. Eu sinto um grande carinho do Wolfman escrevendo essa personagem, sabe? Existe um desenvolvimento, parece que é uma pessoa mesmo, sabe? Com defeitos, com histórias e convivências, e que a gente tem que notar todas as nuances que compõem a Cat. Eu acho isso incrível. Algo que eu consigo notar, eu vejo que o Wolfman queria que a Cat Grant fosse o grande interesse amoroso do Clark. Mas obviamente o John Barney tinha mais poder, então ele queria que fosse a Lois, e no final das contas todo mundo sabe que o grande amor do Clark Kent é a Lois Lane, né? Então
acaba que a Cat vai sendo cada vez mais esquecida nas histórias. Outro personagem que teve bastante destaque foi o Perry White, que teve uma mini sagazinha contando sobre a família dele, sobre a situação que se encontra o filho dele, que estava se envolvendo em umas coisas mais complicadas, mais barra pesada, e como o Perry White é um cara que não consegue mentir. É um cara que busca a verdade, que o trabalho dele é ir atrás da verdade. Então ele vai atrás da verdade. A propósito, vocês devem ter percebido que essas primeiras histórias do Superman pós-crise falam bastante sobre família. E é uma coisa que eu simplesmente adoro, eu acho que funciona muito bem e que compõe muito bem as histórias, sabe? Não fica forçado e não fica enjoativo, mesmo sendo sempre maneiras de rever o conceito de família. O que é interessante, afinal o Superman perdeu seus pais biológicos e tudo que compõe o personagem nessa situação do pós-crise, nesse universo novo, refeito, é a família dele. O Superman é quem ele é porque ele teve o pai e a mãe que ele teve. Mas sinceramente nem tudo é mil maravilhas. Temos um plot sobre uma cidade, um país terrorista que é Kirak, se eu não me engano Kirak é o nome, e é sinceramente muito chato mesmo, bem chatinho, mas serve para trazer todo um questionamento sobre a humanidade do próprio Clark. Já que no país Kirak existem os mutantes, etc. E eles falam, o Superman é igual a gente. O Superman fala, não, eu não sou igual a vocês. Isso serve para deixar uma questão na cabeça dele. Será que só se ver como humano basta? Será que só ter na sua cabeça, ah, eu sou um humano, eu sou um americano? Será que isso basta? Será que isso é ter humanidade? Então ele se questiona e isso vai descambar para um outro plot, que é a questão do Clark em relação a ele e o mito. O último capítulo que eu li e que merece um destaque é a história do aniversário de casamento dos pais de Clark, onde o Super dá seu máximo para chegar lá a tempo, mas falha pois a vida de Superman trouxe mais dores de cabeça. Clark vai sentindo que não está sendo Clark o suficiente, vai se sentindo esgotado e opta por desistir de sua vida civil. Como ele mesmo diz, nessa guerra entre o mito e o homem, o mito venceu. No entanto, o pai do Clark o orienta. Ele não precisa estar em dúvida se ele é Clark ou Superman, ele é ambos. Abrindo aspas por Jonathan, ele diz, não confunda o que você faz com o que você é a mesma pessoa. As pessoas descem a lenha nessa fase, mas eu sinceramente estou gostando bastante, está sendo uma leitura muito prazerosa e esclarecedora sobre o personagem que eu, apesar de eu já ter lido muitas coisas que ele participa, eu nunca li muitas coisas que são propriamente do próprio Superman. Obviamente essas fases têm vários defeitos, mas pra mim está valendo muito a pena, principalmente porque é o ressurgimento do mito que criou todos os outros mitos modernos que a gente conhece. Pode ser completamente diferente de tudo que os fãs do pré-crise queriam, mas ainda assim é uma boa história e a gente não pode ignorar todas as qualidades que existem só porque a gente não gosta do John Barney. O que eu acho bem justo, na verdade. Vocês provavelmente já viram uma cacetada de criadores de conteúdo desmerecendo, falando que se você gosta de cachorro, provavelmente você deveria odiar essa fase do John Barney. Mas sinceramente leiam e tirem suas próprias conclusões. É uma coisa que eu sempre recomendo e vale a pena ler, na minha opinião. Mas se você acha que não vale, você leu pra falar isso? De toda forma, eu vou deixar aqui em cima, se eu lembrar os capítulos que eu li, pra mostrar até onde tange essa análise. Eu também gostaria de avisar que se eu encontrar para compra na Amazon, eu vou deixar aqui na descrição para vocês comprarem o exemplar de vocês da saga do Superman. E também gostaria de pedir para vocês deixarem seu gostei, se inscreverem no canal se vocês ainda não fizeram isso no começo do vídeo. Eu sou o Kaique Liss, um abraço e tchau!